Mas hoje vamos falar sobre a carta que o Senhor escreve à igreja de Sardes. Acompanhe comigo a leitura em Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse 3, versículos 1 e 2. Apocalipse no capítulo 3, versículos 1 e 2. E diz assim o texto: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Versículo 2: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. Obrigado, Deus, porque vamos expor a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco de forma muito especial. Precisamos de uma palavra, Deus, que o Senhor nos dê uma palavra rema, uma palavra específica para cada um de nós. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós temos hoje pessoas que estão aqui sedentas por algo que precisam ouvir do Senhor. Então, Deus, me usa nessa manhã. Me usa para que o teu Espírito flua de forma muito sobrenatural nesse lugar. Que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja um desimpedimento, um desatar na vida daqueles que estão aqui nessa manhã. É por isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Ao anjo da igreja de Sardes escreva, diz a palavra. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos recapitular, queridos, lá no começo de tudo, no começo de todas as coisas, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher lá no jardim do Éden, Deus diz para o homem e para a mulher, para Adão e para Eva que estavam presentes naquele jardim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos desta. E eu vou botar aqui a representação dessa árvore. O Senhor falou para Adão e para Eva: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos desta. Agora, como eu imagino que foi a cena? Eu imagino que o Senhor estava exatamente aqui, ó. E ele disse para Adão e para Eva: presta atenção em mim. Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos dessa. E na minha visão, não tem teólogo que defende essa ideia, isso é como eu leio a Bíblia, beleza? Na minha visão, o Senhor se coloca à frente daquela árvore para que Adão e Eva, todas as vezes que olhassem ou tentassem olhar para aquela árvore, eles veriam o Senhor. Eles não cairiam na tentação de desobedecer o Senhor, porque o Senhor se coloca, e sou eu que estou dizendo isso, não tem nenhuma base bíblica para isso, eu estou na minha cabeça pensando que foi assim. Então todas as vezes que eles iam falar com o Senhor, é como se o Senhor estivesse na frente daquela árvore, ou seja, eles não veriam a árvore. Por que eu estou falando isso? Porque um dia Satanás chega para eles e diz o seguinte: bom, primeiro o Senhor fala, se você comer dessa árvore você vai morrer. Um dia Satanás chega para Eva e diz o seguinte: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim?
Foi isso que o Senhor tinha dito para ela? O Senhor tinha dito o quê? Pode comer de menos dessa. Satanás inverte a pergunta. E a pergunta que ele faz é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eva olha para todas as árvores e diz o quê? Não. Ele disse que eu podia comer de... Me ajuda a pregar. Ele disse que eu podia comer de... menos... E nessa hora, a Bíblia diz que Eva viu a árvore. Quando Eva vê a árvore, ela percebe que aquela árvore era boa, ou parecia boa. E aí desperta o interesse de Eva. Eva pega aquele fruto, era uma maçã? Diga assim, não. Porque um monte de gente acha que o fruto era maçã. Maçã, gente, foi feito por Deus, é feito para a gente comer, é bom para a sua voz, é bom para os seus dentes, é bom. Pode comer maçã. A Bíblia não diz qual era o fruto. Mas a Bíblia diz que Eva pega aquele fruto e faz o quê? Come. E além de comer, deu para o seu marido. Aí é que vem o porquê que eu estou contando essa história. Deus tinha dito que quando eles comessem, certamente eles morreriam. A pergunta que não quer calar, eles morreram? Porque o conceito de Deus para a morte não tem a ver com o corpo, tem a ver com a presença dele. Quando Deus disse que eles morreriam, é porque eles se afastariam daquilo que traz vida. E o que traz vida? O próprio Deus. Tanto é que se você ler Gênesis no capítulo 3, você vai ver que eles foram expulsos do paraíso. E não só expulsos, 2 anjos com armas flamejantes, espadas flamejantes, foram colocados para guardar, para eles não poderem mais voltar à presença. A morte estava representada pela falta da presença de Deus na vida de Adão e na vida de Eva. E pode ser que você esteja aqui hoje, visitando a gente hoje, e você esteja vivendo, achando que está vivo, mas está morto porque está longe da presença de Deus. Eu não sei se você já viu aquela série The Walking Dead. Já ouviu falar dessa série, The Walking Dead? O que é The Walking Dead? São os mortos que andam. São zumbis. Tem muita gente que está vivendo a sua vida como um zumbi, achando que está vivo, mas de verdade espiritualmente está morto. Vamos voltar para o texto? O texto diz: conheço suas obras, você tem fama de estar... Fala, me ajuda a pregar, você está... Volta lá, aqui ó, conheço as suas obras, você tem fama de estar, mas está, ele está morto fisicamente? Aquela igreja não estava morta fisicamente, aquela igreja estava ativa, aquela igreja estava fazendo coisas, mas estava fazendo coisas sem a própria vida. O que é a própria vida? De acordo com o que eu acabei de falar com você lá em Adão e Eva, o próprio... A igreja de Sardes estava fazendo as coisas pela força do seu braço. A igreja de Sardes estava fazendo um monte daquilo que estava fazendo sem buscar a fonte, sem buscar a fonte da vida, sem buscar a fonte do próprio Deus, que é o cabeça da igreja. O grande barato de servir a Deus é que mesmo quando eu e você vacilamos, quando eu e você damos mole, quando eu e você pisamos fora da linha que era para pisar, o Senhor, diga comigo, o Senhor é o Deus das segundas chances. Diga mais uma vez comigo, Deus é o Deus das segundas chances. Eu vou falar a terceira vez, aí você pode até glorificar se você quiser. Fechado? Fala assim comigo, Deus é o Deus das segundas chances. Você pode dar uma salva de palmas, glorificar, falar aleluia, falar glória a Deus, reagir, fazer qualquer coisa.
Porque não importa o que aconteceu com você até aqui, não importa se você errou, não importa se você vacilou, não importa o pecado que você cometeu, Deus é o Deus das segundas chances. Deus não condena a igreja de Sardes. Deus não fala para a igreja de Sardes: apartai-vos de mim. Não, até o último dia Deus vai me dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. O grande problema é que eu não sei quando vai ser o meu último dia, querido. Por isso, você está aqui nessa manhã, e o que Deus me ensina e te ensina é o seguinte, presta atenção no versículo 2, esteja atento. Esteja atento. Eu vou falar numa outra linguagem. Desperta, desperta, abre os seus olhos. Fica atento para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo. Atenção! Você precisa despertar. Sabe por quê? Olha o que ele diz: fortaleça o que resta e que estava para morrer. Eu posso abrir meu coração para você, sim ou não? Sim. Com esse processo de saída de algumas pessoas da igreja, estou abrindo meu coração, você permitiu. Satanás começou a jogar dardos para mim, dizendo o seguinte: eu vou fechar essa igreja. Essa igreja vai acabar, e vai acabar na sua liderança. Para você ver que você é um profetinha de nada. E quais eram as palavras que Deus me dava para pregar? Era que a igreja ia fechar? Quais eram as palavras que Deus dava para a gente pregar? Que a igreja ia crescer. E parecia que quanto mais eu dizia que a igreja ia crescer, mais Satanás falava assim, ó, tolinho, não sabe de nada. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que por mais que Satanás tenha tentado me abalar, eu não me deixei vencer por nenhum dado inflamado de Satanás, porque nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, e essa palavra está sobre nós. Aí ontem, eu recebo uma ligação. Hudson me liga: pastor, amanhã eu não vou conseguir chegar na capacitação. Falei: o que aconteceu, Hudson? Já fiquei preocupado. Ele falou: é que eu vou ter que dar carona para uma galera para chegar na igreja amanhã. Eu falei: filho, falte a capacitação, só não falte o culto. E olha quanta gente ele trouxe. Hoje Islam trouxe visitante. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Aí Deus traz Isaías, Vivi e Manu. Aí Deus traz mais gente. Sabe para quê? Queridos, vocês não têm noção como isso para mim hoje é um recado de Deus falando: ei, eu estou contigo, fortaleça aqueles que pareciam que iam morrer, porque aqueles que iam morrer vão viver. Quando Deus me deu a palavra de Sardes, e o Hudson me ligou, e eu cheguei na igreja hoje, e vi essa igreja, nós fizemos culto aqui, gente, com o quê? Com 10 pessoas, 7 pessoas. Você não tem ideia da tristeza que o coração do seu pastor ficou, porque a gente via proclamando um crescimento e parece que o negócio foi minguando. Eu falei: mas a vida de José também foi assim, ele ia governar e foi preso, ele ia governar e a mulher tentou pegar ele, e no final o que aconteceu? Deus revelou, Deus liberou sobre ele um sonho que tinha dado anos antes, e o Senhor tem liberado palavras sobre a nossa igreja, dizendo: sabe o que? Desperta, desperta, aquele que estava morto, aquilo que estava morto, eu vou soprar vida, aquele que estava desanimado, eu vou animar, aquilo que não estava acontecendo, eu vou fazer acontecer. Então preste atenção, nós precisamos reconhecer a nossa situação, e a nossa situação é: passamos por um momento difícil, sim ou não? Mas vocês que estão aqui, vocês que decidiram ficar nessa casa, nós vamos receber um novo sopro de vida.
E esse sopro de vida vai fazer com que a gente conquiste cada vez mais. E cada vez que você passa por um momento de tribulação, mais isso dá uma certeza no meu coração. Sabe por quê? Porque Satanás quer que você também desista. Satanás quer que você desanime. Satanás quer que você também não esteja aqui. Então sabe o que acontece? No domingo de manhã, no sábado à noite, na sexta-feira, acontece alguma coisa para te desanimar. Aí sabe, se você não estiver bem espiritualmente, sabe o que vai acontecer? A sua emoção vai falar mais alto. Então, querido, desperta. Nós precisamos viver um renovo de Deus, um novo sopro de vida, porque as nossas emoções vão ser atacadas todos os dias. E eu vou dizer mais, vai ser atacada sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Porque são os dias que Satanás mais trabalha para fazer com que você desanime para estar aqui no domingo 10h30 da manhã. Quem já foi atacado sexta, sábado ou domingo de manhã? Levanta a mão para eu saber. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Porque é na hora de sair que o bicho pega. É na hora que eu decidi tomar um banho que o chuveiro queima. É na hora que eu decidi me arrumar que o ferro queima a roupa que eu ia usar. É na hora que eu me decido sair, que eu brigo com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai, com a minha filha, com meu filho. É nessa hora que Satanás joga assim, ó. E a gente cai. E aí as nossas emoções, que estão mais fortes do que o nosso espírito, falam assim, ó. Vai para a igreja pra quê, bobo? Nada muda. Você está indo na igreja há 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2 anos, 5 anos, 20 anos. Nada mudou. Você vai fazer o que lá? É nessa hora que você tem que dizer, para trás de mim, Satanás. Eu vou desanimado, mas eu vou. Eu vou com meu espírito fraco, mas eu vou. Eu vou brigado com a mulher, mas eu vou. Eu vou brigado com os meus pais, mas eu vou. Eu vou com raiva, mas eu vou. Porque chega aqui, um momento de louvor como esse, Deus começa a mudar a história. Gente, dor de cabeça vai embora, dor de coluna vai embora, problema vai embora. A gente começa a sentir a presença de Deus e a gente começa a falar, ainda bem que eu vim. Porque se você não viesse, você ia continuar brigado, você ia continuar ruim, você ia continuar triste, você ia continuar com suas emoções abaladas. A palavra de Deus para a igreja de Sardes é desperta. Fala com o seu irmão do lado assim, ó, desperta. Mas fala um pouquinho mais alto que assim ele vai dormir. Você falou uma canção de ninar para ele agora. Você falou assim, ó, desperta. Não. Fala assim, desperta. É isso. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. A unção do pastor Elton sobre sua vida todo domingo de manhã. Já pensou isso? Já pensou essa unção aqui, ó, domingo de manhã? Eita glória! Querido, em primeiro lugar, a palavra do Senhor para nós é desperta. Em segundo lugar, a palavra de Deus para mim e para você é ainda há algo que pode ser fortalecido. Versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois eu não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Existe um comando para mim e para você. Além de eu e você despertarmos, nós precisamos ajudar aqueles que estão fracos a também se despertarem. Deus quer usar a mim e a você, para que a gente cutuque o outro, para que a gente chame o outro, para que a gente convide o outro, para que a gente fortaleça o outro, porque Satanás vai continuar atacando a gente. Só que a Bíblia fala em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que um só, porque quando tem 2, um ajuda o outro quando o outro cai. Então, como igreja, queridos, nós precisamos andar em pares e não em sozinhos. Porque se alguém cair, alguém tem que estar do lado para dizer, bora, vamos. Os grandes atletas aí de performance em treino, eles falam que a melhor coisa é você treinar junto com alguém. Por quê? Porque tem dia que você vai acordar desanimado, sim ou não? E aí, no dia que você acorda desanimado, você tem que ter alguém para falar o quê? Vamos, filho, vamos, não perde não, você está indo tão bem. Vamos, só hoje, vamos. E aí você tem alguém. Por que quando a pessoa paga um personal ali para treinar, o resultado vem mais rápido? Porque o personal fica como no ouvido? Bora, vamos, só mais uma. Mais uma nada, é mais 1000 que ele quer. Mas ele fala, só mais uma. Aí você fez uma, acha que ele parou, aí ele fala o quê para você? Só mais uma. Aí não, mas é mais uma.
E a função do... Você paga um cara para gritar no seu ouvido. Porque nós somos estimulados a palavras. Nós somos estimulados. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos chama não só para nós nos fortalecermos, mas Ele também nos chama para dizer o seguinte: nem tudo está perdido. Eu vou transformar em vida aquilo que parecia que está morto. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Reage aí, pelo amor de Deus. No versículo 3, ele diz o seguinte: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Deus me livre de ter algo do Senhor contra mim. Porque se Deus é por nós, quem será? Agora, e se Deus é contra nós? Babou. Porque se Deus é por mim, pode vir 7 demônios, vai voltar por 7 caminhos. Mas e se Deus é contra mim? Aí eu estou lascado. Por isso que eu e você precisamos entender que se o Senhor tem falado conosco, se o Senhor tem dado uma ordem a nós, nós precisamos obedecer e nos arrepender. Você lembra quando eu preguei sobre a igreja que faltava o... Estou fazendo o símbolo aqui com o dedinho. O primeiro amor? O que o Senhor escreve àquela igreja? Lembra-te da onde você caiu, arrependa-se e retorne ao seu primeiro amor. Então vamos lembrar de onde eu e você nos deixamos morrer por causa das setas de Satanás. Você precisa lembrar. Você precisa olhar para a sua vida e pensar o seguinte: para os que já são da igreja, peraí, eu vivia tão bem com Deus, aonde foi que Satanás atirou a flecha e me pegou e me fez desanimar? Para você que não é da igreja, que não faz parte de nenhuma igreja, está visitando a gente aqui hoje, a pergunta que eu tenho para você é: será hoje o dia que Deus te chama para você olhar para a sua vida e falar, é hoje que eu tenho que me arrepender? Porque o convite é para todos nós, é para aquele que se deixou abater e para aquele que nunca tomou essa decisão. E o Senhor me convida e te convida nessa manhã a fazer o quê? Peraí, existe um sopro de vida que Deus quer soprar sobre a minha vida. Então eu preciso ouvir, obedecer, me arrepender, porque Ele vai tornar todas as áreas da minha vida que estão mortas em vida. Você recebe isso, sim ou não? E ao vencedor, o que ele diz no versículo 5? Ao vencedor, não, vamos no 4, desculpa. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Glórias a Deus por você que ficou na casa de paternidade de Taubaté, porque as suas vestes não foram contaminadas. Você está aqui, você persistiu, você insistiu. E ele diz o seguinte: aqueles que não têm as suas vestes contaminadas andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. E aí, gente, olha a promessa: o vencedor será igualmente vestido de branco, ou seja, vai ser descontaminado. Você foi contaminado, mas agora você se arrepende, você vai ser descontaminado. Você vai voltar a ser o que eu te criei para ser. E ele diz: jamais apagarei seu nome do livro da vida. Parênteses. Sabe o nome que as pessoas te chamam? O nome que seus pais te deram? Ian, Rafael, Henrique, Gislan, Camila. Você, que Deus que teus pais te deram um nome. A Bíblia nos diz que Deus tem um nome que ainda não nos foi revelado, que não é o nome que os seus pais te deram, mas é o nome que Ele te deu. E no dia do juízo, você não vai ser chamado pelo nome que os seus pais te deram.
você vai ser chamado pelo nome que está escrito no livro da vida, que é o livro que o próprio Pai te deu e que vai ser revelado. E quando Ele te chamar pelo seu nome, você não vai se confundir. Você vai falar: opa, esse sou eu. Porque essa é a voz do meu Pai me chamando. Entra para o gozo do Senhor, diz a palavra. E o seu nome é o vencedor, está dizendo aqui. O seu nome jamais será apagado do livro da vida. Então presta atenção, nem Satanás sabe qual é o nome que Deus já te deu. Isso significa que ele pode tentar tirar o seu nome do livro da vida, mas o único que tem acesso ao livro da vida é o Pai, é aquele que escreve e é aquele que promete ao vencedor: eu jamais apagarei o nome do livro da vida. Você vai receber um corpo glorificado, que nunca pecou, com um nome que nunca foi manchado. Você já percebeu que lindo que vai ser isso? Eu estou doido para descobrir qual vai ser meu nome. Eu gosto muito do nome que os meus pais me deram. Eu acho um nome Elton, com TH e M. É muito poder num nome só. Wagner com W. Meus pais capricharam. Leão de Sá. Eu amo meu nome. Mas eu tenho certeza que o nome que o meu pai me chamar, meus queridos, na hora que ele chamar meu nome, vocês vão estar lá para ver. Ah, tá, achei que vocês iam perder essa aí. Vocês vão estar lá para ver. Eu vou sair correndo. Eu vou sair correndo. E um dia o Theo me perguntou assim: mas a gente vai ficar cantando para sempre no céu? Eu falei: eu não sei, meu filho, mas se eu tiver que ficar cantando, vão ser os melhores dias na minha vida. Já imaginou você que é desafinado, cantar afinado? Que lindo isso, gente! Você que não gosta de cantar lá, você vai ficar assim, ó: santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, você não vai ter outra coisa para fazer, porque a presença dele, ele vai te chamar pelo seu nome e você vai estar na presença do Pai. Mas eu acho que a gente vai jogar uma bola lá, só que não vai ter falta, isso que vai ser legal. Eu acho que a gente vai beber Coca-Cola, mas não vai engordar. Do lado da minha casa? Eu acho que a gente não vai precisar escovar dente, porque o dente não vai apodrecer. Vai ser top demais, gente. Coitado dos nutricionistas, né? A gente vai poder comer doce e não vai engordar. A Bíblia não fala nada disso, é só o jeito que eu acho que vai ser. Mas o que eu sei que a Bíblia diz é que o nosso nome jamais será apagado do livro da vida. E mais, Jesus diz mais: ao vencedor eu o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Os anjos não são reconhecidos por Jesus na presença do Pai. Os anjos são criaturas que são criadas para adorar ao Pai e somente adorar ao Pai. E nós fomos criados para sermos reconhecidos como filhos legítimos de um Pai que fez tudo por mim e por você. Pastor, qual é o passo que eu tenho que dar? O passo que você tem que dar é se arrepender. É olhar para o dia que você errou, é olhar para o tempo em que você era mais presente com Deus e agora você está mais distante. Era o tempo que você tinha mais conexão, que era o tempo que você tinha mais comunhão, era o tempo que você estava buscando ao Senhor com mais força, com mais vontade, e agora você desanimou porque a vida fez você ter que fazer tantas outras coisas. Hoje é dia de ceia. E eu não quero servir a ceia antes de te dar a oportunidade de se arrepender, de ouvir, de obedecer e de receber o sopro de vida novamente. Porque Deus é o Deus das segundas chances. Diz comigo: Deus é o Deus das segundas chances. E pode ser que você esteja aqui hoje e você não esteja tão conectado mais com Deus como você estava em algum momento da sua vida. Mas hoje o Senhor te diz: levanta-te, arrependa-te e obedeça.